Graça e paz. Este é um grande momento da mensagem do Senhor. Quando eu sou convidado a trazer a mensagem do Senhor, eu gosto de ler o dobro do que eu já leio, de estudar bastante, presto muita orientação ao Senhor. Eu sempre gosto de dizer à igreja que quando eu trago a mensagem, eu não uso filosofia, nem ciência, nem metodologia. Eu uso sempre a palavra de Deus como base para todas as verdades que o Senhor quer dizer para as nossas vidas. Amém? Sim. Eu só queria, no começo aqui, antes de tudo, fazer uma observação. Hoje o tio Benito me mandou um vídeo, um pequeno grupo, acho que 4 ou 5 pessoas, e uma moça no piano cantando um louvor. Muito bonito, mas com outra letra que eu não conhecia. E uma coisa que chamou atenção foi uma frase da letra que diz assim: descobri então que Deus não é um mero criador. Essa dizia a frase do louvor. Somar, Paulo, consegue colocar um versículo aqui para mim, por favor? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Descobri então que Deus não é um mero criador. Essa é a frase que dizia o hino, né? O louvor. Os cientistas, os grandes estudiosos, né? Que estudam o universo, as estrelas, eles dizem que o espaço, que o universo foi formado pelo tempo, pelo espaço, pela matéria, pela energia e pelo movimento. Isso é o que consiste a criação do universo, segundo os cientistas. Pode colocar o versículo 2 junto também? É possível? No próximo? Então vamos lá. Descobri então que Deus não é um mero criador. Olha o nosso criador. Isso os cientistas disseram, né? Que o universo é feito de tempo, espaço, matéria, energia e movimento. Mas olha lá. Volta no 1, por favor. No princípio, tempo, criou Deus os céus, espaço, e a terra, matéria. 2, por favor. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, Espírito, energia, que move todo o universo. Energia, o Espírito de Deus. Pairava sobre a face do abismo. Movimento. Esse é o nosso Deus Criador. Que no louvor eu vi a frase: descobri então que Deus não é um mero criador. Não é um mero criador, é um perfeito criador. Amém? Esse é o nosso Deus. Vamos então fazer a leitura do nosso texto. Lucas capítulo 1, capítulo 11, do 1 ao 9. Então a palavra do Senhor diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos hoje, de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhe mais ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer.
E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém, né? Que palavra de Jesus. Olha que interessante. João Batista orava. Os discípulos de João Batista foram ensinados a orar. E Jesus vivia em constante oração com o Pai. Constante oração. Mas os discípulos de Jesus não oravam. E eles viam que através da oração, Jesus recebia orientação. Eles viam que através da oração, Jesus recebia sabedoria. Eles sabiam que através da oração, Jesus recebia autoridade e poder. Que ferramenta, né? A oração. Então ele ensina os seus discípulos a orarem, né? Então quando ele diz, quando orardes, ou seja, prepare um tempo, quando você reservar um tempo para falar com o Senhor, no seu dia a dia, né? Aí a gente entra naquela questão da devocional. É um tempo seu com Deus. Então quando orardes, né? Aí dizeis, Pai nosso que estais nos céus. Porque só Deus, meus amados, só Deus pode suprir as nossas necessidades. Somente Ele. E Jesus está mostrando também que o nosso socorro vem do alto. Nada nesta terra pode nos trazer uma ajuda, um socorro, senão o Senhor, que está sempre presente na nossa vida. Então é do alto que vem a nosso socorro, nosso auxílio. Aí ele diz assim, venha o teu reino. O povo de Deus deve orar para que o reino do Senhor venha. Tem que vir, né? Vir por todos os motivos óbvios. O reino do Senhor tem que permanecer nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no cotidiano. E ele completa, seja feita a tua vontade. A vontade de quem? Do Senhor, não é a nossa. Então, peça ao Senhor, busque ao Senhor. E espere Deus agir. Muitas vezes a gente entra num automático, né? A gente coloca as coisas na mão do Senhor, nossas situações, questões, problemas, e se acomoda. Mas Jesus está dizendo, bata, insista. Sabe por quê? Não é porque Deus se esquece. É porque se a gente deixa, a nossa fé esfria. E a gente vai levando, sabe? E não é assim que Jesus quer que nós façamos. Ele diz, o pão nosso de cada dia. Deus é quem nos provê o sustento físico e espiritual. Não adianta a gente correr, batalhar, querer dobrar o nosso serviço, trabalhar em 2, 3 empregos, perder tempo com a família, sendo que quando nós dormimos, Deus já está nos dando a bênção. Então a gente tem que ter essa visão de que só Deus provê o nosso sustento físico e espiritual. Só Ele tem um manancial para a nossa vida. Uma versão que eu tenho da Bíblia, do Evangelho, em russo, e me falaram e eu fui atrás da tradução, diz, o pão nosso que nos dá. A tradução diz isso, é o sustento. Deus é o nosso sustento completo, pleno, que nos enche.
E ele diz: perdoa-nos a todo, porque perdoamos a todos que nos devem, nós perdoamos. Jesus nos perdoou dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, assim, tudo que Deus pede para que nós façamos, e eu já disse isso aqui, é porque Deus já fez por nós. Ame o próximo, porque Ele nos amou. Perdoe o teu irmão, porque Ele já nos perdoou. Então, tudo já foi feito, já foi experimentado pelo próprio Jesus em nosso lugar. Né? Sofrer para poder perdoar. Morrer para ressuscitar. Tudo isso foi feito por Ele. E só alguém que passa por tudo isso e vence tudo isso, como Ele fez, é que pode dizer: bata, faça valer a sua oração. Nós temos que, a palavra aqui, quando ele diz importunar, não desista, não desista. Por que não é desistir? O Senhor te dará abundância de bens, o fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Olha que beleza. Emprestarás a muita gente, pois tu não tomarás emprestado. O Senhor porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não em debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Agora, muito importante esse outro versículo. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servires. Porque Deus é fiel. Deus está falando: fique comigo, porque eu vou te abrir as portas dos céus. As portas do céu, gente, é um celeiro enorme de bênçãos para a nossa vida. Então nós temos que estar firmes na palavra do Senhor. Firmes. Não se sinta velho. Porque muita gente pode falar assim: nossa, mas eu já orei há muitos anos sobre essa questão. Já me acostumei, já me acomodei, já estou em stand-by. Nem peço mais. Muita gente fala assim, né? Ou muita gente fala assim: fui buscar aquela palavra e não achei. Talvez você não estava com o coração fixado nas coisas do Senhor naquele momento. Porque nós devemos fazer como Caleb. Caleb disse: estou forte ainda hoje, no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora é o meu combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me entre este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Meus amados, tudo o que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra aquilo que Ele falou. Quando buscamos a Deus e entregamos a nossa vida a Ele, isso é muito importante. Quando entregamos a nossa vida a Deus, sabe o que Ele faz? Ele, além de fazer uma aliança conosco, Ele nos dá promessas. Olha que bacana, Deus dá garantia. E as promessas nada mais são do que aquilo que a gente tem de desejo no nosso próprio coração. Porque Deus não muda isso. Logicamente tem que estar dentro dos projetos e agrados da vontade de Deus. Mas se é esse o teu desejo, é um bom desejo, Deus vai cumprir. Porque essa é a promessa, Ele faz alianças e promessa. Então, bata na porta, bata na porta. Senhor, me ajuda. Porque quando Jesus diz aqui, me empresta 3 pães, é muito simplório, né, esse exemplo de Jesus. Mas Ele está dizendo, peça, Senhor, veio uma situação desagradável nessa tarde da noite, nessa hora do dia, me ajuda. E é isso que Jesus está falando, vamos bater na porta e falar, Senhor,
preciso de um remédio, preciso de uma solução, preciso de uma saída, preciso terminar a minha reforma. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tudo que a gente pedir ao Senhor, Ele vai nos dar muito mais. Amém? A prova, a palavra do Senhor, eu sempre falo que ela se autentica. Quando Jesus falou, Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ora, vamos pegar o exemplo de Salomão? Deus fala assim: olha, eu tenho isso para você, o que você quer? Ele fala assim: Senhor, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. E Deus falou: que bom, hein? Vou te dar isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. É um Deus que dá mais do que aquilo que nós pensamos e pedimos. Glória a Deus. Não pense que Deus se esquece das promessas. É que nós, muitas vezes, esfriamos na fé. E o livro de Provérbios diz que se a nossa fé é pouca, se a nossa força é pouca, é porque é pouca a nossa fé. Né? E a fé tem que ser uma ferramenta grande. Agora, se a gente como é que eu posso dizer, se acomoda com um pedido ao Senhor, eu vou dizer uma coisa para vocês: enquanto isso, o inimigo ele tem estratégias. Ele tem estratégias. Ele tem nos perseguido e tem observado as nossas fraquezas. Sabe qual é a nossa fraqueza? Muitas vezes nós não somos aqueles crentes, como é que eu posso dizer? Como está na moda dizer? Plus. O inimigo nos vê como um crente slim. Muito fraco, muito café com leite, muito sem poder, muito sem autoridade. Por quê? Porque não tem a oração, não tem a busca da fonte. Estamos vivendo um momento, assim, na atualidade, muito sinistro. Muito sinistro. Né? As coisas que estão acontecendo. E eu posso dizer que é um momento muito infeliz da história da humanidade. O que a gente está vivendo, o que a gente está vendo. Eu não sei nem dizer se é maior do que os acontecimentos do passado, que a Bíblia relata, ou se é menor do que o que já aconteceu. Mas uma coisa eu sei: o pecado ou a maldade para Deus, ela não tem medida. Então talvez nós estejamos no mesmo nível do que já se passou pela história. As pessoas, o que a gente vê é insanidade, imoralidade, promiscuidade, egocentrismo, abuso sexual, moral, de poder. As pessoas estão vivendo sem pudor, sem temor e sem o básico, que é amor. Então, esse é o mundo de hoje, é a humanidade de hoje. A gente não consegue, eu anotei aqui, das improbabilidades de um trecho da história do povo de Israel lá no deserto, quando Moisés subiu no monte para buscar os 10 mandamentos. No meu ver, quando eu leio esse texto, para mim era improvável que alguém fizesse o que fez naquele momento, depois de tudo o que Deus havia feito. E olha que interessante, quando a gente quiser saber desse interim que aconteceu lá, quando Moisés subiu, vocês podem ler no Salmo 106, tá? As abominações que eles fizeram diante de Deus. Então, aquele problema é só uma pequena parte da história da humanidade, que não foi o problema deles fazerem aquilo na ausência de Moisés, mas fazer na presença do Senhor. O problema não foi a traição do líder Moisés, mas fazer a blasfêmia diante do Senhor, porque a gente sempre interpreta: nossa, fizeram tudo isso nas costas de Moisés. Não, fizeram nas costas de Moisés, mas na frente
do olhar do Senhor. Isso foi abominação. E a gente está vivendo uma humanidade assim hoje. Nos dias atuais é isso. O nosso texto base, ele um pouquinho mais para frente, aqui de Lucas, eles disseram que Jesus estava expelindo demônios pelo poder de Beelzebul. Isso nada mais é, meus amados, do que blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quando Deus agir na sua vida, quando Jesus Cristo fizer uma operação na sua vida, jamais diga ou jamais duvide desse poder, porque você está ofendendo o Espírito Santo, porque toda a obra do Senhor é o Espírito Santo quem opera, mesmo sobre os milagres de Jesus. Sabem que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, duvidar as obras de Jesus Cristo na sua vida. É pecar contra o Espírito. Eu queria puxar aqui agora o livro de João. Eu queria ler aqui 3 versículos para vocês. Essas luzes me fazem derreter, é impressionante. 3 versículos do livro de João, olha que interessante. Os discípulos de Jesus não sabiam orar, não oravam, e num determinado momento eles quiseram aprender. Mas olha só que interessante que Jesus fala aqui, no livro de João. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. É interessante isso, porque os discípulos não pediam nada, nem oravam nada, porque Jesus estava ali no meio deles. Mas Jesus fala, naqueles dias pedireis em meu nome. Que dias são esses, meus amados? É hoje, é o agora. Por quê? Porque Jesus já venceu a cruz, venceu tudo lá. A enfermidade ficou lá, a dor ficou lá, a depressão ficou lá, tudo ficou na cruz. E o que nós vivemos de evangelho é isso, é a obra da cruz. A obra da cruz é trabalho do Espírito Santo. Então, não rejeite essa obra na sua vida. Então, esse texto é muito interessante, porque Jesus está dizendo, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Mas o tio Benito vai pedir. Seu Francisco vai pedir. A Bruna vai pedir. Todos vocês vão pedir. Nós vamos pedir. Porque Jesus já nos outorgou a vitória, o acesso ao celeiro do céu. A poder falar, Deus, me ajuda, Senhor. Jesus nos concedeu essa vitória. Amém? Eu quero ver mais um texto aqui para nós fechar o nosso texto. O livro de Lucas, capítulo 18, 4, 8, Jesus dá um exemplo muito interessante aqui, quase próximo àquele que ele passa para os discípulos. Ele diz assim, que é a parábola do juiz iníquo, né? Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Aí Jesus fala, olha, considera isso que ele está falando. Se ele não teme a Deus, se ele não teme homem algum, vai ceder ao pedido dessa viúva, quanto mais Deus que nos ama.
tudo que nós pedirmos a Deus, Deus vai nos conceder consoante a sua vontade. E isso é interessante. E Jesus, ele diz assim, ó, digo-vos depressa, lhes fará justiça. Deus nos fará justiça para toda injustiça. Deus nos manterá dentro da verdade, posicionados na verdade, mediante a tanta mentira. E Jesus, ele faz uma pergunta. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Agora, isso é interessante, não é que não haverá crentes na terra. Jesus está dizendo que a fé, prestem atenção, a fé não será característica de muitos crentes. Então, essa é a mensagem que nós temos, de chamar, de chegar na porta de Deus e dizer, Senhor, preciso de um filho, e Deus vai te dar uma família. Senhor, preciso de uma reforma na minha casa, e Deus vai te dar uma casa nova. Senhor, preciso lidar com essa situação, e Deus vai transformar aquela situação. Porque Deus é o único que pode suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Então, peça, busque, bata, porque o Senhor vai repreender o devorador e vai nos conceder todas as bênçãos, vai abrir todas as portas. Eu costumo dizer que, quando o texto diz que a porta é estreita, pensem bem, é uma porta só. Só que se você não passar por essa porta, Deus não vai poder abrir todas as outras. Então, quando você passar por essa porta que é estreita, todas as outras portas fechadas, Deus vai abrir e não vai ter ninguém que possa fechá-la. Amém? Tem um versículo para fechar do livro de Romanos 6,3, que quando eu li esse versículo, eu falei, é a chave da minha vida. Esse é o Deus que eu sirvo. Porque lá em Hebreus 6,13 diz, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, olha só, Deus olhou em todo o universo e não achou ninguém por quem jurar. Então jurou por si mesmo, porque Deus é fiel. Amém? Guardem isso, batam, orem, insistam, perseverem, porque as portas se abrirão para todas as questões da nossa vida, enfermidades, melhoras de emprego, tudo na nossa vida melhora através da administração de Deus em nossa vida. Amém? Amém. Pastor?